Oi, artesã, tudo bem? No vídeo anterior, nós conversamos sobre uma artesã que, com um produto dela e uma estratégia, ela fatura R$ 7.000, pouquinho mais de 7.000, R$ 7.000 em 15 minutos por mês dentro da estratégia dela. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar com vocês sobre a importância de nichar o produto de vocês, né? De ter um nicho específico para que vocês consigam ter um lucro maior, um rendimento maior do serviço, enfim, para que vocês consigam crescer no negócio de vocês. Estou procurando minha caneta aqui, achei. Para que vocês consigam crescer no negócio de vocês. E essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, e aí ela, como nós, uma artesã muito bem preparada, ela produz peças incríveis, mas ela me veio com uma questão a respeito das encomendas, né? E aí ela disse assim pra mim: eu não quero mais trabalhar por encomenda. E aí ela me trouxe duas questões que aconteceram, né? Por trabalhar com encomenda. E é exatamente esse tipo de questão que a gente resolve quando a gente tem uma organização dentro da nossa empresa. Porque por mais artesãs que nós sejamos, nós precisamos entender o nosso negócio, precisamos entender o nosso trabalho como uma empresa, né? Não tem como a gente crescer, a gente evoluir, se a gente não entender isso que a gente está fazendo como uma empresa. E quais são essas duas questões que ela trouxe, que são duas dentre outras muitas que podem acontecer com qualquer uma de nós. Então, a primeira questão que ela trouxe foi: a pessoa X encomendou uma bolsa para a chefe dela. Acabou que, aí ela fez a bolsa sob encomenda, e acabou que essa pessoa X saiu do emprego, eu não sei detalhes, não sei se foi demitida, se saiu, enfim. Saiu do emprego, a bolsa era um presente para a chefe, então acabou que a pessoa não queria mais a bolsa, além de não querer mais, não tinha mais nem como fazer o pagamento, né? Afinal, estava sem emprego. A outra questão foi a pessoa Y encomendou um sapatinho de bebê, e aí essa minha amiga fez o sapatinho de bebê, entregou para a pessoa. Passados-se alguns dias, a pessoa questionou que o sapatinho havia deixado de servir, se a minha amiga poderia desmanchar e fazer um número maior. Então, percebe o quanto de desrespeito existe nessas duas questões com o profissional artesão, com a profissional crocheteira. É um desrespeito isso, né? E aí, dentro dessa questão do sapatinho ali, tem uma terceira questão que veio à tona também, que não é o problema em si, mas também gera uma questão, que foi: a pessoa que encomendou o sapatinho pediu cores neutras. Então, minha amiga comprou preto e cinza para fazer o sapatinho. Só que o foco da minha amiga nem é sapatinho, o foco da minha amiga é bolsas. E aí ela ficou com uma linha preta e uma linha cinza parada lá, sem ter o que fazer com essas linhas. E aí é que tá o detalhe, o porquê que eu bato na tecla do nicho, porque a gente precisa otimizar os nossos recursos, né? Então, essa minha amiga vai lá, gasta um valor, né, em determinada linha, em determinado insumo, para usar um pouquinho e o restante fica parado. É dinheiro estocado, é energia estocada, né? No que ela vai usar agora uma linha cinza e uma linha preta? Então, é por isso que eu falo tanto sobre o nicho, assim, é por isso que eu entendo que o nicho é o que nos diferencia, o que nos tira do amadorismo e nos leva para essa posição de: sou uma empreendedora, me respeite, né? Me respeite, não venha me pedir para eu desmanchar o sapatinho e refazer em um outro número, porque eu sou uma artesã, eu sou uma profissional, né?
Então, é isso que essa organização do nichar promove, tá? Então, vou conversar com vocês sobre alguns tipos de nichos que são muito interessantes, assim, para que vocês não passem por isso. E no final, ainda vou dar uma estratégia de como fugir da encomenda, que a encomenda acaba sendo complicada em função dessas questões, assim, entre outras, né? Mas então, de forma bem prática, né? O que é nichar? Porque a gente fica falando, assim, às vezes a gente fica usando termos que a gente acredita que todos entendam, mas eu gosto de deixar tudo muito bem esclarecido, né? O que é nichar? Nichar é eu vendo sapatinhos de bebê e toquinha de bebê. Esse é o meu nicho. Meu nicho é bebê, meu subnicho é sapatinho de bebê, toquinha de bebê. Outros exemplos, né? Ah, eu vendo suplá, tá? Eu vendo suplá de mesa, jogo americano. O que eu posso ter junto com o suplá para fazer um complemento ali para minha cliente? Eu posso ter trilho de mesa, eu posso ter kit de banheiro, não foge tanto, né? Porque o nicho acaba sendo casa, né? Subnicho, jogo americano, trilho de mesa, tapetinho. Tapetinho de cozinha, tapetinho de banheiro. Jogo de banheiro, né? São coisas que os materiais são similares, né? E também, além dos materiais serem similares, eles estão conversando no mesmo universo, então conversam com a mesma cliente. A cliente que gosta de mesa posta, ela também gosta de ter a casa decorada como um todo, né? Diferentemente da cliente do sapatinho. A gente precisa entender quem é o nosso público, e para a gente entender quem é o nosso público, é importante fazer esses direcionamentos, porque o conteúdo que eu vou criar na minha rede social para cliente que compra bolsa não é o mesmo conteúdo da cliente que compra sapatinho. Então, eu não posso atrair para minha rede social, através do conteúdo, a cliente que compra bolsa, e depois eu entregar conteúdo sobre produtos de bebê. Porque não é, embora poucas pessoas possam comprar bolsa e também serem mães de bebês recém-nascidos, mas não é o mesmo universo, né? Da mesma maneira, a mulher que gosta de mesa posta não necessariamente vai ser a mulher que quer a bolsa de malha, né? De crochê de malha, lindíssimas, inclusive. Então, é aí que entra a questão da gente setorizar muito bem, amarrar muito bem a nossa estratégia, né? E eu me perdi do que eu tava falando. Mas então é isso, a gente precisa nichar para a gente conseguir comunicar a mesma linha, né? Para que a gente tenha a mesma linha de comunicação. Então, isso é muito importante. Os nichos, tá? A pessoa que faz bolsa, ela pode fazer exclusivamente bolsas, porque a bolsa ela já tem um público muito cativo, assim, né? Um outro nicho que tem é o nicho dos amigurumis. Quem faz amigurumi também, perdão, o amigurumi também tem um nicho muito específico, assim, as pessoas que compram amigurumi compram mesmo, né? Mas além dos amigurumis, tem os kitzinhos de... Agora me fugiu o nome, aquele que fica em cima do berço. Eu vou deixar escrito aqui o nome que me fugiu agora. O nome daquele item de bebê, que é o item que fica em cima do berço ali, bonitinho, para enfeitar a caminha do bebê. Mas tem outros diversos, né, materiais. E dentro do bebê mesmo, né, só dentro do bebê, do nicho de bebê,
tem infinitos subnichos. Tem o nicho do amigurumi, né? Tem o nicho da naninha, tem o nicho do amigurumi, tem o nicho da naninha, tem o nicho dos sapatinhos, mantinhas, toquinhas, tem o nicho de malha, de fio de malha, os kits de higiene de bebê, que são lindos, mas tudo são subnichos que a gente precisa entender como que vai funcionar dentro da nossa operação, né? A gente precisa entender como que isso vai funcionar dentro da nossa operação, porque, por exemplo, se eu faço kit de higiene com fio de malha, eu terei, o que que eu terei? Eu terei agulhas grossas para fio de malha. As minhas sobras de linha serão sobras de linha de fio de malha, sobras de fio de malha, né? Eu terei as bases, né? Então, tudo que a gente trabalha demanda investimento tanto de matéria-prima quanto de tempo de treinamento para aquela peça, né? Então, se eu fizer hoje um kit de higiene de fio de malha e amanhã eu decidir que eu quero fazer um suplá, o que que vai acontecer? Por mais artesã que eu seja, por mais crocheteira que eu seja, eu nunca vou estar perfeita em cada técnica, né? Porque o que que eu preciso, né? Eu preciso fazer para fazer melhor, né? A gente faz para fazer melhor. Então, assim, a pega, eu tô falando isso porque eu trabalho com todas as técnicas possíveis, né? Então, eu sei que a pega do fio de malha é diferente da pega de uma linha muito fininha que eu vou trabalhar, uma linha baby, ou que eu vou trabalhar um jogo americano delicado, né? Então, começa pela pega, que é diferente, né? Então, se toda vez eu estiver procurando um novo ponto, uma nova receita, um novo produto, eu nunca vou estar profissional em nenhum dos produtos, né? Então, esse é o primeiro ponto, do quanto é importante e necessário a gente precisar definir o nosso nicho, tá? Depois, qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é a questão dos insumos, né? Toda hora a gente precisa estar comprando coisas novas. Aí agora eu vou comprar fundo para fazer kit baby de higiene, tá? Comprei para fazer o kit baby de higiene. Ah, tá, mas aí a outra cliente lá pediu uma bolsa, então eu preciso comprar um fundo para uma bolsa. Então, eu sempre preciso estar reinvestindo, sempre reinvestindo, sempre reinvestindo. E isso traz um desgaste financeiro. Eu não tenho uma saúde financeira para minha operação. Outra questão é, as artesãs costumam fazer assim, eu gastei R$ 35 para fazer essa peça, então eu vou vender por 70. Não tá certo. A gente precisa calcular 3 vezes o valor do custo, no mínimo, tá? Porque uma vez é para repor o material, a segunda vez é a mão de obra da profissional que fez, e a terceira vez é o lucro da empresa, porque essa empresa precisa crescer, né? Então, a gente precisa, no mínimo, calcular 3 vezes. E aí a artesã diz assim, mas aí eu não vendo. Não vende porque tá vendendo muita coisa, tu não conseguiu criar uma estratégia em que tu tenha uma autoridade na tua área. Então, tu tem que vender baratinho, porque senão tu não vende, né? Então, é todo um ecossistema que não funciona porque a gente não tem processos. É todo um ecossistema que vai funcionar muito bem quando a gente tiver esses processos, né? Então, é muito importante a gente entender isso, assim, né? A gente entender qual que é o nosso propósito em tudo isso. O que a gente quer fazer com tudo isso. E esse vídeo, ele está ficando muito bom. Modéstia à parte. Conteúdo de aula, né? Isso não é conteúdo de vídeo gratuito de YouTube, isso é conteúdo de aula. Mas eu vou ficar sem espaço na minha memória,
Então, eu vou precisar encerrar esse vídeo aqui, e aí eu vou postar a continuação dele, tá? Então, vocês... daqui a pouquinho vai sair a continuação desse vídeo, vocês podem ir ali e continuar assistindo, tá bom? Se o conteúdo fez sentido para vocês, deem um joinha, por favor, tá? Se inscrevam no canal para não perder mais nada que rolar por aqui. Um beijo e até o próximo.